explicando aqui a minha formação para vocês poderem entenderem também que eu tenho propriedade de fala do que eu vou dizer aqui. Primeiramente, eu sou maquiadora. Eu atendi aí profissionalmente durante 2 anos. Atualmente, eu realmente não estou exercendo a profissão. E sou especialista em colorimetria aplicada à maquiagem, né? E sou esteticista e cosmetóloga formada. O que que acontece? Tudo o que nós temos hoje na natureza, eu falo no sentido de cor, é formado a partir das cores primárias, que é o azul, o vermelho e o amarelo. A mistura dessas cores forma as secundárias e assim vai formando todas as nuances que nós conhecemos hoje. Na maquiagem não é diferente, tanto na formação de base, contorno, tudo é baseado na colorimetria. Aí o que acontece? Para formar os tons de base, né, a indústria cosmética, ela usa os tons primários que eu falei para vocês, branco e preto. Quanto mais clara uma cor mais ela tem adição de pigmento branco, quanto mais escura, mais uma adição de preto. Isso daí é o que a gente chama de escala tonal, ou seja, se a base ela é clara, média ou escura. E entre essas nuances de claro, médio e escuro, nós temos o que chamamos de subtom, ou seja, o tom atrás do tom, é a nuance. Então, geralmente o pessoal diz, vermelho mais aberto, vermelho mais fechado. Isso daí tá mais fechado por uma questão de subtom e temperatura de cor. O que acontece? A intensidade desses pigmentos vai fazer com que se gerem os subtons de base. Quais são os subtons hoje? Frio, quente e neutro. Dentro desses daí tem as nuances, por exemplo, principalmente o neutro, mais puxado pro frio ou mais puxado pro quente, né? Subtom é uma variante do neutro. No subtom que falam oliva não é um subtom, é uma variante de um subtom, né? Digamos assim. Quando a gente fala do subtom mais frio, a gente está falando ali com a maior adição ali de pigmentos rosas na base, né? Quando a gente vai falar ali do quente mais amarelo e alaranjado, e o neutro é um equilíbrio entre os três, podendo puxar mais pro quente ou mais pro frio. Por exemplo, a formação do verde, ele pode ter mais amarelo ou mais azul. Quanto mais azul, mais frio, quanto mais amarelo, mais quente. E do que uma base ela é formada? Nada mais é do que um aglomerado desses pigmentos que eu falei para vocês, dos primários e das cores acromáticas, que são o branco e o preto, e emolientes, né, que é ali para estabilizar a fórmula e poder aplicar no seu rosto e ela ficar sempre naquela textura. Resumindo, claro que tem conservantes e muito mais, né? Aí vamos lá, o que acontece? Pode acontecer de quando você passa a base no seu rosto e ela seca um pouco, ela mudar um pouquinho, mas um pouquinho ali a tonalidade, já que a água, os emolientes ali estão secando e ele vai reagir com a cor da sua pele. Até aí, beleza. O que não é normal é ou essa base mudar muito a cor quando ela é molhada, ou então, ao longo do dia, ela ir mudando essa cor. Por isso, quando você vai testar uma base, na loja, você aplica um pouquinho, espera secar. Se ficou do seu tom, beleza. Aí, agora a gente vai puxar para o que chamam de oxidação, que é a oxidação. É essa base mudar de cor ao longo do dia, tendendo ela a ficar ali mais alaranjada. Ou seja, porque os pigmentos em contato com o oxigênio, essa reação que acontece, oxida, né? Aí o que acontece? A adaptação de tom é uma outra vertente, né? Que fica aí, é normal, mas é uma coisa muito, muito pouca. Aí vem quem? Karen Bacchini, uma influenciadora aí muito conhecida na internet, estourou a bolha aí depois de resenhar a base da Virginia, né? Que ela passou ali por uma incompatibilidade de fórmula, na verdade. Ela foi fazer um teste de atrito e a base esfarelou. Aí, beleza. O que acontece? Ela sempre deu muito pitaco na base alheia. Aí ela recentemente lançou a dela. O que está acontecendo? Uma base está não só alterando o subtom, por exemplo, uma coisa que era para ser mais rosada está ficando laranja, e a base tá mudando completamente o tom. A coisa que é clara tá ficando escura, tá subindo aí pelo menos 5 tons numa escala tonal. Uma cor que é clara tá ficando média, uma média tá ficando escura. Então, assim, aí a gata faz o quê? Ao invés de fazer tipo com Boca Rosa ou qualquer outro, né, pessoa à frente de uma marca, ela não reconhece
que a base tá escurecendo. Aí o que foi que ela fez? Fez testes em cima daqueles papel... um papel de cor neutra, né? Botou, sendo que lá dá pra ver nitidamente essa mudança de cor brusca. Dizendo que não, que é só preparação de pele, que você não tá guardando a base direito, sendo que ali... E principalmente a base que promete ter tratamento, pigmentos tratados, que é pigmentos mais refinados e tal, tá escurecendo do jeito que tá. Então, assim, conselho que eu dou é, se você for comprar, compre pessoalmente. E vá por mim. Algumas pessoas testaram e a base tá assim oxidando, ou seja, ao longo das horas de uso, ela tá ficando mais alaranjada. Não é uma base barata, é R$80 uma base. Sabe, pelo menos que eu não considero uma base barata, muito menos acessível. Não é uma base que dá pra ficar comprando 3, 4 tons, como eu já vi pessoas relatando que comprou. E assim, como eu falei, uma pessoa ser tão crítica que descreditou a base da Boca Rosa, a base da Virgínia e a dela fazer uma coisa tão brusca como essa, pra mim é um ponto aí, né? Ela, como eu falei, é aquela amiguinha que sabe que errou, mas quer justificar o erro dando desculpas, né? Mas coisa que não tem justificativa. Lembrando que a fábrica que tanto fabrica quanto desenvolve os produtos dela é a Inbon, que é a mesma fábrica que produz os produtos da Francine Elk. E a base da Francine Elk nunca deu isso. Nem base, nem pó, nem outros produtos da linha regular ali. Eu digo porque a base dela eu já usa há anos. Já tá no fim da rapa do tacho. Inclusive é uma base incrível. E não acontece isso.